Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Queridos, aqui quem vos fala é o pastor Rony, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui na cidade de Poços de Caldas. Amados, eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem abençoada para você, que vai trazer um grande ensinamento para a sua vida. O título da nossa mensagem hoje é: Não desperdice a grande oportunidade que Deus te deu. É isso mesmo. Deus tem dado para cada um de nós grandes oportunidades na vida. Uns têm agarrado essas oportunidades e outros têm deixado passar, têm desperdiçado. Qual é o seu caso? Assista essa mensagem conosco até o final, porque eu creio que Deus pode falar com você ainda na última palavra. Se você nos assiste pelo Facebook, pela nossa página IGD Poços de Caldas, clica aí no joinha para que você fique por dentro de tudo que nós lançamos aqui na página. Se você nos assiste pelo YouTube, então clica aí no botão joinha, também no botãozinho inscrever-se e ative o sininho para que sempre que nós postarmos uma nova mensagem, você seja avisado. Querido, eu quero trazer agora um louvor abençoado e em seguida eu volto trazendo essa mensagem de Deus para a sua vida. Não saia daí não, participe do louvor, medite na letra dessa canção e em seguida eu volto em nome de Jesus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar.
diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Oh, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Graças a Deus, queridos, pegue agora a sua Bíblia e vamos direto à mensagem do Senhor, que está no livro de Lucas, no capítulo de número 19, no versículo de número 41. Isso mesmo, pegue a sua Bíblia, Lucas, capítulo 19, versículo de número 41. É a mensagem de Deus para nós nesse dia. Vamos ler? Diz assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela e disse: Ah, Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, em outras palavras, o que é necessário para que você tenha paz. Mas agora isto está encoberto sobre os seus olhos, quer dizer, seus olhos espirituais estão tapados. Espiritualmente você não consegue enxergar a situação, o que está acontecendo. 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação, porque você não reconheceu a grande oportunidade que Deus preparou para você. É isso mesmo. O povo de Israel ali em Jerusalém, eles não conseguiram entender que Jesus era o Messias que eles esperavam, que Jesus era o Filho de Deus que ele havia enviado ao mundo para libertar o povo dele. O povo de Jerusalém e de Israel, assim como muitos cristãos hoje nas igrejas, eles viam tudo com um viés físico, material. Na cabeça deles, o Messias seria um novo Davi, que iria levantar o exército de Israel outra vez para combater contra o governo romano e assim tomar o domínio outra vez para si, para Israel. Eles não conseguiram entender que o governo de Jesus era um governo espiritual. Jesus não veio para libertá-los apenas do governo romano. Jesus veio para libertá-los no mundo espiritual das forças malignas que os prendiam. E por conta disso, muitos rejeitaram a Jesus. Muitos não conseguiam crer. Como? Esse aí é o Filho de Deus? A Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 53, que nenhuma beleza nós víamos em Cristo para que o desejássemos. E talvez muitos olhavam para Jesus e diziam: esse aí não tem cara de ser Filho de Deus. E o desprezavam. E Jesus está dizendo: ah, como eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como eu quis proteger vocês, mas vocês não reconheceram o tempo da visitação. E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o mesmo acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas acham que a igreja é apenas uma instituição criada por homens para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, para tomar o dinheiro delas, para roubá-las, quando na verdade a igreja é a escola de Deus aqui na terra. A igreja é a porta que nos leva à salvação. E muitas pessoas, por não compreenderem isso, estão desprezando o trabalho da igreja e desperdiçando a grande oportunidade que Deus tem preparado para elas. Quando eu olho também para a Bíblia Sagrada, eu vejo algumas pessoas que tiveram oportunidades gigantescas, pessoas às quais Deus preparou um futuro de vitória para elas,
mas elas desperdiçaram a sua oportunidade. Eu tenho aqui, por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva foram criados por Deus, foram colocados num paraíso. Pensa comigo, não havia doenças, não haviam pragas, não havia mentira, não havia desonestidade, era perfeito o ambiente. E aí Satanás, ele incorporou numa serpente e ele começou a falar com Eva. Só que antes eu tenho que olhar para algo que Deus disse. Deus falou assim, ó, vocês podem comer de todos os frutos, só não daquele fruto, que é o fruto do bem e do mal. Não vá lá, não coma, não toque. E um dia, desobedecendo a orientação de Deus, Eva foi até o local onde estava o fruto. E lá estava uma serpente, cujo Satanás havia incorporado nela. E Satanás conseguiu ludibriar a Eva. Conseguiu mentir, dizendo que Deus estava enganando ela, que as palavras de Deus não eram as palavras verdadeiras. E Eva preferiu acreditar nas palavras da serpente do que nas palavras de Deus. Quantas pessoas nos nossos dias estão agindo como Eva? Estão dando ouvidos às palavras da serpente, estão dando ouvidos às palavras de Satanás, que diz que não, que Deus está feliz quando você está feliz. Não, que Deus criou as coisas boas desse mundo para todos desfrutarem. Realmente, as coisas boas. Mas há muitas coisas no mundo que são pecado. A Bíblia chega até a dizer que todas as coisas me são lícitas, mas que nem todas me convêm. Nem tudo que há no mundo vai me fazer bem. Pastor, e por que Deus deixa essas coisas no mundo? Deus deixa para testar a nossa fidelidade. Deus não te obriga a amá-lo. Deus não te obriga a servi-lo. Deus coloca diante de você a bênção e a maldição, e Ele deixa você escolher. Então Adão e Eva, eles desperdiçaram a grande oportunidade que Deus havia dado para eles. Trocaram um paraíso inteiro por apenas um fruto. Deram ouvidos ao diabo, foram expulsos do paraíso. Agora Adão ia ter que lavrar a terra. A Bíblia diz que ele iria comer no suor do seu rosto. A Bíblia diz que agora a mulher teria dores de parto para dar à luz. Tudo isso porque eles não valorizaram a grande oportunidade que Deus havia lhes dado. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o exemplo de Esaú. Esaú, ele era gêmeo com Jacó, eram filhos de Isaac, netos de Abraão. O Esaú era o mais velho e a Bíblia diz que ele era o herdeiro da bênção da primogenitura. O que é isso? Quando o pai morresse, tudo que pertencia ao pai seria administrado por Esaú até o tempo da partilha. No tempo da partilha, o Esaú receberia uma porção dobrada. Como eram 2 filhos, dividiria por 3, o Esaú ficaria com 2, o Jacó. Sem falar da bênção, né? O Jacó com uma, sem falar da bênção. Certo dia, o Esaú está vindo da caça, do campo, com fome, cansado. E quando ele vê, o Jacó está preparando um guisado de lentilhas. E ele fala para Jacó, Jacó, me dá um pouco desse seu guisado? E o Jacó disse, olha, eu troco com você, pela bênção da primogenitura. E o Esaú diz, de que me vale essa bênção? Eu estou a ponto de morrer de fome. E ele aceitou fazer a troca. A Bíblia diz que ele desprezou a bênção de Deus. A Bíblia diz que mais tarde ele buscou o arrependimento com lágrimas e Deus não o perdoou. Cuidado para você não estar trocando a bênção de Deus, a oportunidade que Deus te deu, por um prato de lentilhas lá no mundo. Vou explicar melhor. Tem pessoas trocando a bênção de Deus por um copo de cerveja, por uma ida com a namorada ou com o namorado ao motel, por um vício. Tem pessoas que, assim como Esaú, estão desprezando tudo que Jesus fez na cruz por eles, em troca de prazeres momentâneos. Aquela refeição, aquele prato de lentilhas, duraria só um momento e ele perderia ali a sua grande bênção. Então, eu tenho um outro exemplo aqui para te mostrar. Por exemplo, você lembra de Sansão? Sansão é aquele tipo do camarada que eu digo que ele já nasceu com sorte. Era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, nasceu para ser juiz em Israel nos seus dias. Sansão era aquele camarada que tinha tudo para ser um sucesso. Ele
poderia escolher a moça de Israel que ele quisesse. Eu tenho certeza que todas as moças em Israel sonhariam em casar com Sansão, mas Sansão troca a bênção de Deus e ele se apaixona por uma prostituta chamada Dalila. Sansão se deixou levar só pelos seus olhos. Diz a Bíblia Sagrada que Dalila, ela fez um pacto com o rei lá do seu povo, em troca de algumas moedas de um certo valor, ela prometeu descobrir o segredo da força de Sansão. Por algumas vezes Sansão mentiu para ela e ela conseguiu entrar no coração dele, ele revelou o segredo para ela. E vieram aqueles homens e cortaram o cabelo de Sansão. O cabelo representava o voto, a aliança com Deus. Diz a Bíblia que quando cortaram o cabelo de Sansão, ela gritou: Sansão, aí vem os inimigos. E o Sansão se levantou pensando que ainda tinha força. Quando ele viu, não tinha mais força nenhuma. O voto foi quebrado. Quantas pessoas quebraram uma aliança que fizeram com Deus? Quantas pessoas quebraram um voto que fizeram com Deus? Em troca de um prazer mundano, desperdiçando a oportunidade que Deus lhes deu. Diz a Bíblia que eles furaram os olhos de Sansão. Diz a Bíblia que agora Sansão começou a andar ao redor de um moinho, rodando ali ao redor de um moinho o tempo todo, como um burro, como um cavalo. É o que ele foi mesmo. Tudo porque ele não soube valorizar a bênção de Deus para a vida dele. E aí eu tenho um outro exemplo, que é o exemplo de Saul. Você lembra do rei Saul? O primeiro rei de Israel, escolhido por Deus, o próprio Deus o escolheu. A Bíblia diz que Saul era um homem zarrão, forte, másculo. Diz a Bíblia que ele sobressaía a todos os homens de Israel do ombro para cima. Como assim, pastor? O homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Saul era um guerreiro nato, um homem preparado para a guerra. Só que Saul tinha um defeito. Saul não valorizava os mandamentos de Deus. Saul não se preocupava em guardar os mandamentos. Saul não tinha temor de Deus. Saul, quando estava na frente de Samuel, ele era uma pessoa. Quando Samuel virava as costas, ele era outra pessoa. Parece muitas pessoas na igreja. Dentro da igreja tem um comportamento. Tem gente que dentro da igreja é uma santidade. Só falta aquela auréola na cabeça, né? Na frente do pastor é uma coisa, lá fora é outra. Na igreja se comporta como santo, lá no mundo se comporta como demônio. Saul desperdiçou a sua oportunidade. E aí Deus falou assim: eu não quero mais saber de Saul. Deus falou para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Lute para que nunca seja escrito ao seu respeito que o Espírito do Senhor se retirou de você. Diz a Bíblia Sagrada que Deus encontrou a Davi e Deus falou assim: achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Davi agarrou aquela oportunidade. Davi era o último filho, o oitavo de uma família de 8 irmãos. Davi, se ele fosse para ter a bênção da primogenitura, teria que esperar morrer seus 7 irmãos, para ele, o último, ter direito a alguma coisa. No dia que o Davi viu aquela oportunidade que Deus estava lhe dando, Davi agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes e foi o maior rei de Israel. E você, tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? Ou você tem desperdiçado? Ou você tem trocado o paraíso pelo mundo, a bênção de Deus por um prato de lentilha? Você tem andado no temor de Deus? E aí eu vejo aqui outro exemplo para nós. É claro, a Bíblia tem inúmeros exemplos. Eu peguei alguns que Deus pôs no meu coração. Eu tenho aqui o exemplo de Judas Iscariotes. Pensemos juntos. Judas andou lado a lado com Jesus, meus irmãos. Judas estava lá no dia que Jesus operou a multiplicação dos pães e peixes. Judas era um dos que estavam com o cesto na mão, distribuindo pão para o povo. Quanto mais pão ele dava, mais pão aparecia, mais pão se multiplicava. Quanto mais peixes eles entregavam, mais peixes apareciam. Veja a oportunidade que Judas teve.
Judas estava ao lado de Jesus, quando naquele dia Jesus gritou: Lázaro, sai para fora, Lázaro morto há 4 dias. Jesus mandou que tirassem a pedra e o Lázaro foi ressuscitado. Judas viu. Judas estava no barco, quando em meio a uma grande tempestade, eles viram Jesus vir até eles caminhando sobre as águas. Eles viram quando Jesus repreendeu a tempestade, Judas estava lá. E ele jogou essa grande oportunidade fora. Na sua mente, Judas encontrou motivos para trair a Jesus. Judas encontrou defeitos em Jesus. Se Judas achou defeito em Jesus, ainda que ele não tivesse, Jesus era perfeito, Jesus era santo. Se Judas encontrou defeitos em Jesus, o que dirá as pessoas que encontrarão defeitos em nós? E Judas jogou fora a sua grande oportunidade. Mais um que desperdiça a sua oportunidade. E eu coloco aqui em último lugar, Ananias e Safira. Todos nós conhecemos a história. Quando começou a igreja primitiva ali no livro de Atos, deu-se uma grande perseguição à igreja e as pessoas tinham 2 opções. Ou vendiam as suas propriedades para ir embora a preço de banana ou perdiam tudo. Então as pessoas estavam vendendo suas propriedades e eles vinham e entregavam o dinheiro nas mãos dos apóstolos. E esse casal, chamado Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. Ninguém obrigou eles a nada, não era nada obrigado, era tudo voluntário. Só que o Ananias teve uma ideia diabólica. Ele chamou a sua esposa e falou assim: ô Safira, vem cá, Safira. Você sabe que esse Pedro aí é analfabeto, e eles eram mesmo. Pedro, João e Tiago não sabiam ler nem escrever. Ele falou: você sabe que o Pedro é analfabeto, ele é o cabeça. Se esse Pedro fizer um mau negócio aí, distribuir mal e define esse dinheiro. Não está escrito, eu estou criando isso. E o Ananias deve ter dito para sua esposa Safira: vamos fazer o seguinte, nós vendemos a propriedade por X, vamos dar um valor aqui, 100 mil. Nós vendemos a propriedade por 100 mil, mas nós vamos dizer para Pedro que foi apenas 50. Nós vamos guardar 50, porque se algo der errado, nós temos uma parte aí. Amados, não precisava dessa mentira. Ninguém os havia obrigado a nada. Era só eles terem chegado para Pedro e ter dito: Pedro, nós vendemos por 100, mas nós resolvemos guardar 50. Acabou. Não precisava mentir. Não precisava tentar ser uma pessoa que eles não eram. E a Bíblia Sagrada diz que eles chegaram até Pedro e disseram: Pedro, está aqui o dinheiro da propriedade. Nós vendemos por tanto, por X, está aqui o valor. E o Pedro olhou para ele e falou assim: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o seu coração para mentires ao Espírito Santo? Como assim? Mentir ao Espírito Santo? Ananias não estava mentindo para Pedro, Ananias estava mentindo para o Espírito Santo de Deus. Pedro é apenas um representante de Deus ali. Pedro não é Deus, ele está mentindo para Deus. É mais ou menos como aquele povo que persegue a igreja, persegue o pastor. Certa vez Jesus apareceu a Saulo, Paulo, que ainda se chamava Saulo, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não está escrito, ele poderia ter dito: te persegui, Senhor, eu estou te defendendo, eu estou perseguindo esses cristãos aí. E ele deve ter dito assim: Saulo, quando você persegue eles, você está perseguindo a mim, eles são o meu corpo. Saulo não estava perseguindo um grupo de pessoas, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. Quando Ananias mentiu para Pedro, ele estava mentindo não para Pedro propriamente, ele estava mentindo para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele caiu, expirou e morreu ali na frente de Pedro. Daí a pouco chega a esposa dele, a Safira, e o Pedro chama ela e fala assim: vem aqui, Safira, me fala uma coisa, vocês venderam a propriedade por X? E aí ela disse: sim, vendemos por X. Aí o Pedro falou: pois aí estão os pés dos que acabaram de sepultar o teu marido, eles também te sepultarão a ti. Ela deve ter dito: o quê? Buf, caiu, morreu na mesma hora. Você sabia que tem pessoas fazendo isso ainda hoje na igreja? Tem pessoas que elas ganham, vou dar um exemplo aqui, elas ganham 1.500 por mês, o dízimo seria 150. Aí a pessoa fala assim: 150 é muito para eu dar de dízimo.
Eu ainda tenho que dar oferta? Não, calma aí, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 100, vou pôr no envelope do dízimo, vou pegar 50, vou pôr no envelope da oferta, ninguém está vendo, o pastor não está aqui, ó, caput, tudo legal, ok. Você vai entregar, talvez o pastor não saiba que você está mentindo, mas Deus sabe. E qual é o problema? O problema é que agora você está debaixo de maldição, você está numa mentira, você está mentindo. Agora, quando se levantar uma tempestade, e essa tempestade vier sobre você e sobre o seu emprego, talvez você vai ficar sem compreender. Oh Deus, mas por que eu estou tendo tanto prejuízo? Por que a minha loja parou de vender? Por que eu estou sendo perseguido aqui no emprego? Por que o meu patrão está me perseguindo tanto? É porque você mentiu para Deus. Você está tentando passar a perna em Deus. Por isso que tem vindo tantas tempestades sobre a sua vida. Então, eu aconselho a você, valorize a oportunidade. Não desperdice a oportunidade que Deus te deu, como fizeram essas pessoas. E eu volto aqui para Lucas capítulo 19, no versículo 42. Vamos ler? Olha aqui, dizendo: Ah, Jerusalém, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Jesus está dizendo: Ah, Jerusalém, se você se desse conta, se você soubesse o que é necessário para você vencer, para você ter paz, em outras palavras, era só você me receber como Senhor e Salvador, era só você me deixar cuidar de você, te ensinar o caminho. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te ensinar o caminho da vitória, Deus quer sarar o seu casamento, Deus quer libertar você, jovem, mas muitas pessoas parecem que não conseguem enxergar. Aí Jesus está dizendo: porque vocês desperdiçaram a oportunidade, porque vocês não me receberam como Senhor e Salvador, porque vocês não me reconheceram como Cristo, Filho de Deus. Sabe o que vai acontecer? Versículo 43, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos que estiverem contigo aí dentro, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da visitação, porque você não aproveitou a oportunidade que Deus te deu, porque você desperdiçou a vinda do Filho de Deus. Amados, quantas pessoas têm desperdiçado a oportunidade que Deus tem lhes dado? Talvez você era uma pessoa firme na igreja, era um obreiro, era um músico, era um pastor, mas você se deixou levar pelas palavras da serpente. Você trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Você, assim como o rei Saul, preferiu agradar mais aos homens do que a Deus. Talvez como Sansão, você não valorizou a aliança. Talvez como Judas, você viu tantos milagres e parece que não foi nada aos seus olhos. Talvez como Ananias e Safira, você tem combinado com outras pessoas e tem enganado o Espírito Santo. Vamos fazer uma oração? Deus quer livrar você, Deus quer abençoar você, Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dEle. Coloca a mão no seu coração, peça perdão aí agora, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Querido Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé deste meu irmão que ora. Talvez essa pessoa, assim como Sansão, se deixou ludibriar, meu Deus, pelo que seus olhos lhe mostraram. Talvez como Adão e Eva deu ouvidos à voz da serpente. Meu Deus, aceita o pedido de perdão dessa pessoa, purifica ela agora com teu sangue, enche ela com teu Espírito, renova, meu Deus, o coração desta pessoa. Oh, meu irmão, abre o seu coração para Deus agora, pede a Deus uma nova chance, pede a Deus, fala para Ele: eu vou voltar, Senhor, vou voltar para a Tua presença, vou voltar para perto de Ti, meu Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha fortaleza, eu Te louvo e Te glorifico. Pai, eu agora uso o poder e a autoridade que o Senhor tem me dado, e eu venho repreender toda a ação do inferno, todo espírito de Satanás, que vem para destruir os casamentos, que vem para levar esse homem para o adultério, para a pornografia, para o vício das drogas. Meu Deus, toda a ação do inferno
que tem se levantado contra estas vidas, eu repreendo e amarro agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu digo, receba a sua cura, receba a sua libertação, receba a sua vitória, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos irmãos. Olha, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês. Guarde essa mensagem no seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Se Deus te orientar, assista outra vez. Se você conhece alguém que está desperdiçando a oportunidade de Deus, envie essa mensagem, compartilhe, convide a pessoa a assisti-la. Se você mora aqui na cidade de Poços de Caldas, eu quero convidar você a fazer uma visita aqui na nossa igreja. Na segunda-feira nós temos a reunião da prosperidade, na terça-feira causas impossíveis, na quarta-feira temos o nosso culto pela família, oração pela família, na sexta-feira cura e libertação. De segunda a sexta-feira, os horários são 9, meio-dia, 3 da tarde e 7h30 da noite. Se você quiser vir no domingo, domingo é especial. Os nossos horários são 8, 10, 3 e 18 horas, 6 horas da tarde. Em todos eles você será muito bem recebido. O nosso endereço é o mais fácil possível, Rua Prefeito Chagas, número 236. Nós estamos bem no centro da cidade, em frente aos Correios Central. Se você não mora aqui em Poços de Caldas, procure uma igreja da graça mais próxima de você. Se na sua cidade não tem a igreja da graça, procure uma boa igreja que pregue a palavra de Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Queridos, fiquem na paz, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.